Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos nos Bastidores da Arte com Osvaldo Facatinoa, um programa dedicado a todos aqueles que conseguiram transformar o seu pensamento em obra de fato. E hoje temos pela segunda vez a enorme honra de receber o Dr. Alberto Salembe, que na primeira entrevista fez muito sucesso nas redes sociais, recebi muitos comentários, muita participação e desta vez não vai ser diferente. O Dr. Alberto tem uma nova obra, O Povo Faz e Manda na Língua. A língua como fator de inclusão ou exclusão social. Dr. Salembe, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Osvaldo. Bom dia, caros telespectadores. É sempre uma honra e um prazer poder estar aqui. Sinto-me bem e muito bem acolhido. E mais uma vez para a Festa do Conhecimento. Para a Festa do Conhecimento. Sim, gratidão Seja pelo bem-vindo. convite. Sim. Doutor, a língua pode ser um fator de inclusão ou exclusão? Fale-nos um bocadinho sobre isso, doutor. Certamente. A língua pode ser um fator de inclusão ou exclusão linguística na medida em que, por meio da nossa forma de encarar a própria língua, podemos fazer com que pessoas tenham oportunidades à escola, tenham oportunidades a emprego, tenham oportunidades a negócios e a vários fatores. Quando nós as incluímos nesta perspectiva, ela surge como fator de inclusão linguística, onde não há preconceito na nossa forma de falar, na nossa forma de encarar as coisas. Neste quesito, ela inclui. Ela também pode excluir quando poderão ter formas mais legitimadas do que as outras. Já agora, traz-se o termo de que você não está a falar bem, e quando se está a dizer você não está a falar bem, é já para poder excluir, porque não faz parte de um determinado grupo que apresenta uma forma de dizer as coisas. É nessa perspectiva. Muito bem. O povo faz e manda na língua, doutor? É o povo que determina a língua, doutor? Certamente. Se o povo disser não vamos falar mais esta língua, a língua vai desaparecer, ou seja, vai morrer. Existem muitas línguas que o povo decidiu não mais utilizar e a língua também morreu. Latim, por exemplo, o castelhano, o lionês, essas línguas já não se fala em quase nenhuma parte porque o povo decidiu não falar mais. Então, o povo é quem faz e manda na língua. Agora, o que nós queremos é apresentar aqui a ideia de que nem tudo para o povo vale. O próprio povo que faz e manda na língua, ele próprio cria uma forma de ser e estar de modo que haja entendimento entre eles. Quando alguma variedade não faz parte daquele determinado grupo social, então o próprio povo também diz que este não é nosso, esta não é a nossa forma de ser, de falar. Quer dizer, mesmo na variedade, há também regras para que se possa comunicar entre si. Doutora, são várias mensagens que com certeza o livro tem. Quais são as principais mensagens que tenta partilhar com os leitores? Inclusão, o povo faz e manda na língua, legitimidade, variedade. Em linhas gerais, são essas palavras que surgem ao longo do livro. Cada uma delas é desenvolvida ao longo do livro. Por exemplo, a questão de legitimidade. Para mim, não há uma forma correta de falar. Muito bem. Para mim não há uma forma correta de falar, mas há uma forma correta de se fazer perceber num determinado espaço geográfico em que o sujeito falante esteja inserido. Eu fiz uma questão à antiga ministra da Educação, Luísa Grilo, num congresso de língua portuguesa na Universidade Católica, questionei-a o que era falar bem. Podia também perguntar aos nossos telespectadores o que é falar bem para si. Certo. Quando é que uma pessoa está a falar bem? Muito bem. Então, entende-se que ao responder a essa questão, a senhora ministra teve muitas dificuldades em poder dizer o que é falar bem.
Porque o que nós podemos legitimar uma forma de falar é num determinado grupo. Tem vários fatores que estão lá no livro. O nível social, o nível da escolaridade, o ambiente em que o indivíduo está inserido. É ali que se analisa a forma de falar de um determinado indivíduo. Se eu, por exemplo, falo com interferências, aqui entende-se por interferências aquilo que não é o normal de uma determinada língua. Então, tudo que vier pode ser chamado de interferência. Por exemplo, nós falamos o português, de acordo com a Constituição, no artigo 19, diz que a língua oficial da Angola é o português. Também no número 2 diz que existem as outras línguas, que são as línguas que eu chamo de línguas locais no livro. Então, se nós temos uma forma de apresentar a ideia, de apresentar a comunicação, pode não funcionar num outro grupo. Como dizia, eu falo umbundo, posso falar o português com as interferências do umbundo. Nesse caso, estou a falar bem ou estou a falar mal? E isso faz parte da minha identidade linguística, ou seja, tenho o português como língua 2 e não língua 1. Há muitos angolanos que o português é língua número 2, não número 1. Exato. Então, é neste quesito que nós entendemos que a língua deve ser pensada nas várias perspectivas. Pela sua vivência, a língua portuguesa é um fator de unidade nacional ou em alguns momentos também contribui para a desunião que tanto desejamos? Osvaldo, essa é uma pergunta muito interessante. É tão deselegante, Osvaldo, pensarmos que a língua portuguesa não faça parte de nós. Olhar para a língua portuguesa falada em Angola como língua do colono, eu acho que nos atrasa. Acredito que ainda nos atrasa, porque quer queiramos, quer não, ela é língua oficial, é a língua que nos permite nos entender a todos. Nessa perspectiva, nós devemos estudar o funcionamento da língua portuguesa em Angola. Não mais na perspectiva, não só na perspectiva europeia, na perspectiva portuguesa, mas como nós falamos aqui e procurarmos forma de legitimar a nossa forma de falar o português. Isso é que é interessante. Quer dizer, o português, como disse Osvaldo, quer queiramos, quer não, faz parte da nossa identidade. Português já não é herança, é parte de nós. Por quê? Porque é língua oficial, como disse, e também é língua que a maior parte dos angolanos fala. Muito bem. Nessa perspectiva, não temos como começar a trazer mais a narrativa da língua do colono, isso só nos atrasa. Isso só vai fazer com que a gente não cresça e com que a gente não estude os fenômenos da dinamização da língua. Podemos afirmar que temos um português de Angola e um português de Portugal? Discute-se muito nas academias em relação a isso, mas eu ainda defendo que existe o português falado em Angola. Muito bem. Português falado em Angola. Agora, o português falado em Angola é diferente do português falado em toda a parte do mundo. É verdade. Tem as suas características próprias, tem a sua forma de ser, estar. Existem muitas palavras que só ouves em Angola. É verdade. E é nessa perspectiva que eu chamo de português falado em Angola. Agora, o português de Angola, para termos o português de Angola, passa por um processo de lexicalização das palavras. Se for lexicalização em termos miúdos, é legalizar as palavras como tem a Constituição, por exemplo. Exatamente. Nesse processo de lexicalização das palavras, existem dois elementos importantes. Primeiro, ter uma gramática. Segundo, ter um dicionário. Só assim é que se pode dizer o português de Angola. Muito bem. Não havendo a gramática, não havendo um dicionário, nós não podemos estar diante de um português de Angola, mas podemos estar diante de um português falado em Angola, e isso não depende da gramática, nem depende do dicionário, depende das pessoas que a falam. Muito bem. Para a pessoa falar não precisa estudar, ela só precisa existir. Heidegger diz que penso, logo existo. Só o facto
de seres angolano, nasceres em Angola, logo já falas uma língua. E se for o português, ela faz parte de ti. Isso não depende da lexicalização nem da dicionarização, mas depende só da fala, da linguagem que o indivíduo tem. Então, é nisso que podemos ver. Agora, podemos sim pensar, começar a discutir profundamente para a lexicalização das palavras. Legalizar não é só dizer mamoite, encosta, maca. Não é só dizer. Precisa legalizar essas palavras para que elas sejam, passo a redundância, legitimadas do ponto de vista linguístico, como fez o Brasil, como fez Portugal, como estão a fazer os outros países, como está a fazer o Cabo Verde, tem expressões de crioulo que eles legitimam e todo mundo fala. Ali sim, podemos ter o português de Angola como língua nacional, onde todo mundo fala, e essa legitimação passa também por políticos a dizerem mamoite, emagrece, ali começa já o processo de legitimação. Porque todo mundo, todo povo faz e manda na língua, não é um grupo só que faz e manda na língua. Assim não estamos perante a essa questão. E mais à frente vamos falar sobre a questão de política linguística. Doutora, as nossas línguas nacionais são subordinadas ao português, tendo em conta que o ensino é maioritariamente vocacionado para a língua portuguesa, por exemplo, no ensino primário é língua portuguesa e não se fala tanto das nossas línguas nacionais. Fala-me disso. Oswaldo, está com umas perguntas muito provocadoras. A questão de... Eu não as denomino, preferi, por questão própria, não chamar língua nacional. Muito bem. Porque quando se pensa em nacional, é abrangente a todas. Ok. E se uma determinada variante ou uma determinada língua é falada num determinado lugar, então eu não a denomino como nacional. Por exemplo, Quimbundo. Língua nacional, no meu entender, se fosse língua nacional, embora alguns autores defendam diferente, se fosse língua nacional, tinha que ser falado pela nação. Ou seja, todo o país teria de falar Todo o país, okay. As 21 províncias, deveria falar o Quimbundo. Logo, poderíamos chamar de língua nacional. E tem outros fatores para o termo nação que estão subjacentes. Eu chamo de língua local. Língua local. Sim, prefiro ao longo do texto, prefiro o termo língua local, porque é de um determinado grupo, numa determinada geografia. Então, para mim, o Quimbundo, o Ombundo, o Kikongo, o Choco, o Nganguela, são línguas locais muito bem, de um determinado grupo. Agora, se elas são colocadas no nível de inferioridade, obviamente. E tem uma provocação que eu coloquei no livro, estava a discutir com o Dr. Márcio Ndolo, que prefaciou o livro. Muito bem. Por que na Constituição, quando se fala das línguas locais ou nacionais, como denominam, como outras línguas? A língua portuguesa é a língua oficial de Angola, língua oficial de Angola, e depois o Estado também reconhece as demais línguas. O Estado chama as línguas locais como as demais línguas. Okay. Agora, não quero trazer aqui à tona quando dizem as demais, o que se queria... Casado aqui com a sua opinião. Falando em exclusão, não há uma exclusão aí, doutor? O que se queria transmitir? Exato. Mas, obviamente, que o português tem mais prestígio em relação às línguas locais. É só ver que o preconceito linguístico, a desvalorização das línguas locais surge mesmo a partir daqui. Você nunca vê um pouco de política linguística, você nunca vê um político a trazer um discurso do princípio ao fim de uma língua local. Isso demonstra a falta de valorização das línguas locais. Porque se nós tivéssemos discursos oficiais em línguas locais do princípio ao fim, iria ser um elemento motivador para que as escolas na base começassem. Agora, eu entendo que ainda há muitos desafios do ponto de vista da valorização das línguas locais. Também é parte de nós. Deixar isso é muito perigoso. É uma parte da nossa identidade linguística que fica desvalorizada e também a
criar preconceito e exclusão de um determinado grupo. Isso é muito perigoso. O que se precisa fazer é ter um equilíbrio entre a língua oficial ou a nacional, se quiser considerar a língua portuguesa, e também começar a valorizar as línguas locais. Nesse contexto, as línguas a que fiz referência. A língua pode contribuir para as desigualdades sociais? E pegando esta última deixa do doutor, o facto de eu não falar português pode determinar a minha condição socioeconômica, doutor? A língua pode ser um fator decisivo para a minha situação econômica? Qual é a sua opinião, doutor? Exatamente. Imagina, Osvaldo, que só falasses umbundo ou quimbundo, como é que me iria entrevistar? Tá. Quer dizer que a língua contribui significativamente para a inclusão ou a exclusão de uma determinada pessoa. E neste quesito, a língua portuguesa está em vantagem. Como já está em vantagem, em vez de começarmos a discutir se é língua do colono ou não, que nos foi imposta ou não, poderíamos começar a ver como melhorar a nossa comunicação e como valorizar as nossas línguas. Eu acho que esse é o assunto muito mais interessante nesse ponto de vista. Agora, nós, em muitos casos, desvalorizamos as nossas línguas locais. É só ver que algumas pessoas, têm relatos lá no livro, quando saem das suas províncias para cá, têm de se anular para se impor aqui em Luanda. Tá, e depois há os preconceitos pejorativos de que este é atrasado, este é do norte, este é do sul, entre nós. E isso faz com que muita gente deixa de exprimir os seus pensamentos. E eu vou mais além. Muita gente deixou de viver por causa do preconceito linguístico que algumas pessoas tiveram. Lá tem relatos no livro de pessoas que até perderam a vida. Primeiro criou o isolamento social, porque o preconceito cria o isolamento. Quando uma forma de falar é mais legitimada do que a outra, você se sente inibido pela sua forma de falar, particularmente quando houver interferências. Há quem, no sul, por exemplo, em vez de não, é não quero. Não quero. Não faça isso, não brinca. Exato. No norte, particularmente o IJ, há dificuldade onde há R. Em vez de caro, é caro. Caro. Exato. Caro. Mas isso a linguística explica por causa da articulação do aparelho fonador dentro do alfabeto fonético internacional, onde saem todas as línguas do mundo. Existe Ré, existe Ré. Então, por isso é que alguns têm dificuldade em pronunciar carro. Dizem caro. Não é que ele esteja errado, é porque a zona de articulação do aparelho fonador dele ou dela, em vez de usar o R vibrante e o R menos vibrante, faz essa troca. Tem um R que é vibrante, é onde sai o carro. E tem um outro que é menos vibrante, onde sai o caro, que não está errado, porque aí você tem rede. Não é rede, é rede. Então, no menos vibrante, aquela pessoa articula. Só que como a gente não estuda os fenômenos da língua, começa a corrigir. Exato. Essas correções trazem isolamento social. E umas suicidam-se porque acham que a sua forma de falar não é a mais correta num determinado espaço. Isso é que é perigoso. É o que desaconselho no livro. Como o Estado pode incentivar esta inclusão de línguas? E vemos que, por exemplo, nas escolas nós estudamos as nossas línguas locais. Como o Estado, como o ensino pode ser um fator de congregador das nossas línguas, tanto a língua portuguesa como as nossas línguas locais? O nosso Estado é muito feliz do ponto de vista ideológico, muito bons planos. Na política linguística, já se vê algumas escolas que têm quimbundo. Não tem umbundo, mas tem o quimbundo. Lá na escola em que trabalhei, na escola 3084, nós temos a cadeira de quimbundo. Só que pecamos na fiscalização ou na materialização. Onde é que ele utiliza o quimbundo que ele aprende na escola? Onde? A língua, ela é prática. E como inglês, se aprenderes
agora e não teres com quem praticar, ela morre. Por isso é que os estudos da linguística dizem que a língua é dinâmica. Esse dinamismo da língua não depende de livros, depende da prática da fala dos seus falantes, passa a redundância. Se este indivíduo não praticar, não falar essa língua, ou ela ter um lugar reduzido com quem falar e em outro lugar onde ele fique mais, não ter essa prática, ela morre, ela desaparece. Então, nesta perspectiva, o Estado tem falhado. Precisamos de uma política linguística de inclusão, é dizer o que é que a gente quer. Nós precisamos um dia sentar para discutir a política linguística, olho no olho, o que é que a gente quer, com quem a gente pode contar, quem pode fiscalizar. E houve uma confusão recentemente nas redes sociais. O professor José Luís Mendonça trouxe a ideia de tornarmos o Ubuntu como língua nacional pelo facto de ter a maior parte dos falantes. Muito bem. Criou um escândalo enorme do ponto de vista dos comentários, obviamente, mas eu partilho da mesma visão. Okay. Eu partilho da visão, para além do português, deveríamos ter mais uma outra língua nossa que todo mundo entendesse. Oh, muito bem, muito bem. Se é o Ubuntu ou Quimbundo, para mim não é muito interessante, mas os estudos linguísticos dizem que a língua que tem a maior parte de falantes serve de base para os estudos da língua deste determinado, como acontece em toda a parte da África. Exatamente. Só Angola é que não tem uma língua local. Mas o Congo tem a língua local, tem a Namíbia, África do Sul, exatamente. Tem a Cabo Verde. Exatamente. Para além da língua oficial, todos nós fomos colonizados pelo mesmo ente. Exato. Para além da língua portuguesa, eles têm outra língua que todo mundo entende. Por isso é que Angola fica perdida no tempo e no espaço, do ponto de vista linguístico, porque não tem outra língua para além do português. O que se discute é só quem tem razão. Se é do colônia, isso nos atrasa, como disse anteriormente. Precisamos ter, dentro da nossa política linguística, outra língua que não seja o português e todos nós possamos entender. Obviamente, reconheço os esforços que se deve fazer. Isso não é do dia para a noite. Isso precisa de um trabalho aturado entre as instituições do Estado, as privadas, os acadêmicos e não acadêmicos, para que possamos, de facto, ter uma língua que todos nós possamos, de facto, entender. Por curiosidade, doutora, por que os nossos vizinhos têm uma segunda língua, né, francês, o Lingala e tudo mais, e nós não temos? Qual é a causa disto, doutor? O que acha, Josvaldo? Não faço ideia. Não me coloque em situações pesadas. Muito bem. Eu acredito que são só políticas, não é? Políticas de Estado. Muito bem. E há incentivações, mas também, aqui também chama a atenção a família. Nós não estamos a desenvolver as nossas línguas locais por causa também das nossas famílias. Por exemplo, o latim era falado nas homilias. Você era obrigado a entender uma outra expressão, senão toda a homilia não se vai entender, não poderias entender. Então você era obrigado a ter bases latinas para perceber. O povo, quando tem interesse em perceber alguma coisa, ele se esforça para entender o que aquilo significa. É isso que os portugueses fizeram. Nos implementaram o português para você entender as políticas dele. Bem. Então, nessa perspectiva, o que podíamos fazer é trabalhar para que cada vez mais se entenda o que o povo está a falar. Em vez de ficar na contramão do que existe, é melhor estudarmos o que o povo está a fazer ou o que existe. É nessa perspectiva que eu também defendo no livro. Doutor, o povo angolano manda na língua e faz? Faz. Isso aqui é muito visível. As nossas músicas, os nossos óbitos. O óbito da Angola não é igual ao óbito de Portugal. Eu trago aqui uma reflexão no livro também. Por exemplo, lá em Portugal, se você perde um ente querido, eles podem chegar e dizer meus sentimentos de pesar, Osvaldo. E ele vai trabalhar. Nós não. Quando nós dissemos, estamos a ir cumprimentar o óbito, vê a palavra cumprimentar o óbito, é diferente de dar sentimentos de pesar. Cumprimentar o óbito na nossa realidade,
é ir para a casa do óbito, chorar, gritar, pedir a história completa do que se passou e, se possível, em muitos casos, ir lá novamente à campa, ainda que o óbito tenha passado já 2, 3 meses. Limpar a campa, voltar a chorar lá na campa e ficar alguns dias na casa do óbito, pode ficar lá um mês. Isto na nossa cultura é cumprimentar o óbito. Isso à luz do português de Portugal, não se compreende. É verdade. A outra palavra que está lá também no livro, que é nossa, não se encontra em nenhuma parte do mundo, é só. Quando alguém te diz dá só, esse só não é de estar sozinho, esse só significa favor. Favor. Quem viaja um pouco por Angola, encontra umas crianças no Namibe, no Bié, no Ambo, na Huila, encontra umas crianças na rua, ele diz, mano, dá só. Dá só. Esse só dela tem mais peso do que a palavra por favor. Por favor, é verdade. Ao meu ver, é verdade. Um chega e diz, por favor, faculta-me este livro. Vem uma criança, dá só. Exato. Essa expressão dá só é profunda. É muito profunda verdade, do ponto de vista da nossa identidade linguística. Por isso é que nós precisamos estudar as nossas palavras, a nossa forma de ser, porque isso é a nossa identidade e a nossa história. Um povo que não conhece a sua cultura é um povo que ainda não existe. E a nossa cultura, a nossa identidade, parte pela nossa forma de falar, nossa forma de ser, estar, nossa forma de dizer as coisas, nossa forma de resolver os problemas, que nós chamamos, os mais velhos chamam de macas. A forma de resolver o nosso problema é tão diferente. Você vai para um pedido, mesmo que os mais velhos já tenham conhecimento do que se passa, ainda perguntam, mas o que vos trouxe aqui? Isso aqui não se aprende na escola. Ou isso seja, é nossa identidade. O pedido inicia com essa questão. Com essa questão. Mesmo todos sabendo. Todos os mais velhos já sabem. Exato. Eles precisam dizer o que nos trouxe aqui. E os mais velhos começam a dizer, bem, ouvimos que a vossa filha, que o nosso filho tem sentimento pela nossa filha. E viemos aqui poder legitimar esta conversa entre o nosso filho e a vossa filha. Isto aqui não se entende à luz do português. Só se entende à luz da nossa cultura e da nossa identidade. Então são essas expressões e outras que de facto trago a reflexão de que forma deveríamos valorizar a língua, porque o povo faz e manda na língua. Em resumo, o povo angolano faz e manda na língua. Você quando ouve uma música de um angolano, você percebe mesmo que esta aqui é nossa. Mesmo a música do Matias Damasio. Estou a te falar, estou a te dizer. Essas expressões é fruto de uma realidade em que ele está inserido. Se vier com uma outra forma de falar, outra forma de expressar, pode não tocar no âmago. E já agora, Osvaldo, só as palavras que tocam na alma é que transformam a vida de pessoas. E a epígrafe desse livro é muito forte. Eu gostaria que lesse, foi dita por Nelson Mandela, muito forte. Sim. Se falares a um homem numa língua que ele entende, chega-lhe à cabeça. Mas se lhe falares na língua dele, alcança-lhe o coração. Oh, excelente. Há coisa que nós vamos falar no português, que só vamos atingir a cabeça da pessoa, mas nós precisamos também atingir o coração. E eu vou mais além, precisamos atingir a alma. Eu convivo com muitos mais velhos que falam línguas locais. Existem palavras, ele está a falar comigo, de repente não consegue falar em português, vai já na língua local. Na língua local. Por exemplo, como é que se fala pedra em Quimbundo? Como é que se fala pedra em Umbundo? Aquelas pedras que ficam na linha férrea. Como é que se chama avião em Quimbundo? O que é que eles fazem? Pegam o objeto ou o animal que tem na realidade e denominam aquilo que existe em português. Como não? Porque o pai da linguística é Fernando Saussure. Fernando Saussure diz que o signo linguístico é arbitrário. Aquilo que você não tem na sua realidade, você não consegue decifrar. Por não ter avião na nossa realidade antes de não tem como nomear aquela coisa. Então pega um objeto, já veio o objeto, pega um objeto para
aproximar. Compara-se o avião com gafanhoto. Com gafanhoto. Ok. Como um gafanhoto voa e avião exato. também voa. Não Exato. tem, não tendo na nossa realidade, na realidade do Quimbundo, para esse caso em concreto, então pega-se aquele objeto para denominar aquilo. Muito bem. E ao falar o português, cria interferência. Ok. E o que aconteceu para me motivar a escrever este livro. Doutor, que fatores na nossa língua portuguesa, que é a nossa língua usual, constitui fatores de exclusão, por exemplo? E partilhou uma história de alguém que foi até ao suicídio Sim. por causa da exclusão da língua. Essa questão eu vou responder com a história da minha mãe. Tem duas pessoas que me motivaram a escrever esse livro. Primeiro é Paulino Soma escreveu sobre a clipização do português falado em Angola. Eu respeito muito esse senhor. Nunca tive com ele pessoalmente, mas eu gosto muito da forma dele de escrever. E a minha mãe. Quando a minha filha nasceu, Osvaldo, está lá também no livro, eu disse à minha mãe perguntou se a minha esposa já tivesse dado à luz. Eu disse à minha mãe, a bebê nasceu. A minha mãe voltou a perguntar se é filha de mulher ou filho de homem. Ok. Vê? Eu disse à minha mãe, a bebê nasceu. A minha mãe perguntou se era filha de mulher ou filho de homem. Quando eu disse a ela, a minha mãe nesse contexto, que é filha de mulher, só assim que começou a estranhar. Isso aqui não se entende à luz do português. À luz do português, nós temos elementos que acompanham os nomes masculinos e os nomes femininos. Artigo definido masculino, artigo definido feminino. Isso é muito bom de se falar. Na prática da nossa realidade linguística, ela não funciona tão bem assim para aqueles que não têm o português como língua 1. Quando eu disse à minha mãe que é filha de mulher, só assim que ela começou a estranhar. O que é que aconteceu ali? A minha mãe trouxe a estrutura do mundo para o português para poder interpretar aquele fenômeno. Como é que funciona no mundo? Tem a expressão omola o lume para o homem, omola o cãe para a mulher. Tirou essa estrutura do mundo e transportou para o português para perguntar se é filha de mulher ou filho de homem. Muito bem, muito E bem. tem a mesma característica no Quimbundo. Mona Amurrato ou Mona Adiala. Para dizer filho de... Tem também Ganguela, para separar quando é homem, quando é mulher. Como alguns, quando é irmão da mãe ou irmão do pai, dizem tio sem Xuxa. Quando estão a dizer é tio sem Xuxa, é porque é irmão do pai. Oh, muito bem. Irmão do pai. Irmão do pai, ok. Sim. Tia, podem dizer tia sem Xuxa. Como é irmã do pai, então trazem a estrutura, ele é rapaz, é tia, mas não tem Xuxa. Ok. Tá. Isso em português não se percebe. Como é possível, Osvaldo, não estudarmos esta nossa realidade de um grande número de falantes? Quando a minha mãe disse filha de mulher, à luz do português padrão, isso está errado. Mas é errado na perspectiva de quem? De quem tem o português como a língua 1 ou de quem tem o português como língua 2? Okay. Essa é a questão que se levanta em relação ao livro. Por isso que o fator preponderante nisso, para mim, é estudar como incluir a pessoa com a sua forma de falar e estar, lembrando que nem tudo vale. Eu também trago aqui reflexões. Tudo que eu estou a falar é a nível da oralidade, da fala. Na escrita não tem negociação. Não tem negociação. Ou sabes ou não sabes. Exato. Dizer uma frase interrogativa e dizer uma frase exclamativa não são as mesmas coisas. Mas a nível da oralidade temos de ter um pouco de calma. Temos de ter um pouco de calma para entender a intenção. Aliás, o linguista não se preocupa com o que é dito, com o que deveria ser dito, mas com aquilo que a pessoa diz. Fala-me do lançamento desta obra, doutor, que eu tenho a certeza que vai fazer enorme sucesso. Tá. Para quando é o lançamento, doutor? Tá. Antes de falar do lançamento, queria só apresentar 2 testemunhos que estão lá também no livro. Tinha um jovem
que está lá no livro, é facto real e vai dar o testemunho no dia do lançamento. Viveu um pouco na Zâmbia como refugiado, depois ficou um tempo no Bié e veio para Luanda. Osvaldo, quando chegou em Luanda, com aquela forma de falar, começaram já a lhe dizer atrasado. Quando foi para a sala de aulas, ficou 4 anos na escola, o professor nunca lhe perguntou nada pelo facto de eles saberem que ele já era atrasado. Terminou o ensino médio, nunca lhe foi colocada nenhuma pergunta. O que passava na cabeça desse jovem é desistir de tudo, pegar uma corda e desistir por causa da forma de falar. Isso é muito forte. Muito. Tá. Só depois, quando eu me encontrei com ele, é que comecei a dizer, e levei lá na faculdade em que estudei, na Faculdade de Letras, ter como professor Domingos de fonética e fonologia, é que essa forma de falar não o reduz, porque ele é muito mais importante, muito mais interessante do que a forma dele de falar. Exatamente. Hoje não fala como nós gostaríamos que fosse do ponto de vista das regras gramaticais, mas fala fazendo-se perceber. Para mim, é uma história muito interessante. Outra ligada a essa, que também está lá no livro, é do jornalista Miguel Manuel, que colocou seu testemunho ali. Ele tem a língua presa e é jornalista da televisão pública de Angola. A maneira dele de falar enquanto crescia era adjetivada, pejorada, tem língua presa. Lhe disseram, você nunca será ninguém. Com a língua presa, nunca será jornalista. E com a dificuldade mais de mobilidade, nunca será um jornalista na televisão. Se ele tivesse acreditado nisso, nessa limitação, nunca teríamos sabido os pensamentos dele, que é um dos grandes jornalistas que esse país tem. Por isso, antes de falar do lançamento, queria de facto dar essa nota. Nós estamos a matar muita gente por causa das correções que temos na sala de aulas. Há professores que são polícias da língua, caçam erros na forma de falar do aluno. O aluno deixa de exprimir o que passa em casa, o que passa na vida, pelo facto de termos formas corretas de falar. Este não é o caminho. Este livro aconselha a incluir pessoas, a escutar sem corrigir, a abraçar a pessoa, mas a levá-lo para o caminho que ele possa se sentir acolhido na sua própria língua e que ele possa mandar e fazer a sua própria língua e ser incluído num determinado grupo. Muito bem. Tá, então é esta nota que eu queria dar. Muito boa nota. Sim. Muito boa nota, doutor. O lançamento para o dia? O lançamento está para o dia 13 de junho, na União dos Escritores Angolanos, a partir das 16 horas. Vai ser uma festa. Temos poucos escritos sobre a língua em Angola. Muito poucos. Vai ser uma festa do conhecimento. Contaremos com Antônio Quino, que escreveu essas palavras que estão atrás do livro. Muito bem. Antônio Quino é secretário-geral da Academia de Letras. Muito bom, muito bom. E também, obviamente, estudante das línguas. Temos Márcio Ndolo. Márcio Ndolo é um dos linguistas mais respeitados a nível de Angola. Escreve na perspectiva também que eu estou a trazer. Teremos também a Irene Guerra Marques, uma das primeiras professoras de língua portuguesa em Angola, que participou no primeiro Congresso de Língua Portuguesa em Lisboa, em 1985. E Elder Simbade. Elder Simbade é crítico literário, mestre também em língua portuguesa. E estamos a convidar todos para que possam participar dessa festa. Obviamente que tem a legitimação da faculdade em que estudei. Convidamos também a doutora Pita, doutora em terminologia, estará conosco nessa festa. E todos os amantes da língua, os puristas são aqueles que corrigem muitos outros, não aceitam erro, são da perspectiva normativista, chamamos perspectiva prescritivista. Muito bem. E convido também os descritivistas. Eu sou da perspectiva de descrever a língua, não de corrigir. Doutor, se fosse para transformar em 2, 3 frases o conteúdo do livro, o que livro diria? Inclusão é a primeira. Tá, socialização e manda. Fica só o manda.
Mas é o povo é que manda na língua. Se o povo não se rever mais numa determinada palavra, aquela palavra desaparece. Existem muitas palavras mesmo no português que desapareceram porque o povo já não usa, ou deram um outro valor, como a palavra, por exemplo, candongueiro. Candongueiro, na época colonial, não significava o transporte, significava a pessoa, mas pessoa que fazia candonga. Candonga. Hoje, a palavra candongueiro já não é utilizada, se torna arcaísmo, palavras arcaicas, agora é táxi. Vê? Aquilo que nós chamávamos candongueiro como transporte, depois passou a ser transporte, hoje passou a ser táxi. Muito bem. Andy, por exemplo, era Idel. Se você disser agora onde é que é Idel, ninguém te poderá mostrar. Exato. Agora, então é esse dinamismo da língua. Como não acompanhar, Osvaldo, essa dinâmica da língua? Já tem a palavra lexicalizada nossa, bué, já está no dicionário. Já sim. Já se pode dizer, essa entrevista está bué fixe. Doutor, se tivesse o poder de fazer alguma mudança a nível institucional relacionado à língua, que mudança faria? Ok. Se fosse ministro da Educação? Tenho muitas perguntas quentes. Se tivesse grande poder de decisão do ponto de vista da cultura angolana, poderia ouvir mais, ouvir não, escutar. Ouvir é trabalho dos ouvidos, escutar é coisa da alma. Escutaria mais os acadêmicos, escutaria mais a comunidade de falantes e poderia, de facto, começar um grande projeto de política linguística de valorização de uma das línguas locais para que seja a língua nacional. Então, seria uma das coisas que poderia, de facto, implementar. Sim. Doutor, outras línguas que não são propriamente nem o português, tem nossas línguas locais, como o inglês, o francês e até muitas vezes o lingala, vão ganhando espaço no nosso território. Isso afeta também as línguas locais, que vão ficando cada vez mais esquecidas, doutor? Okay. Afetar, não diria. As línguas aparecem para complementariedade, ou seja, quanto mais línguas um determinado povo falar, melhor. Se nós os angolanos falarmos o inglês, o francês, o swahili, o mandarim, melhor para a nossa exposição. Aqui falo de nossa diplomacia. Muito bem. Se vires um político que domine essas línguas todas, também ajuda na valorização da nossa diplomacia. O nosso posicionamento a nível do mundo, isso é muito interessante. Agora, se ocupa espaço ou não, o inglês já tem o seu posicionamento no mundo. É a língua das Nações Unidas, é língua de trabalho. O mundo fala inglês. É verdade. Quer dizer, para nós não é muito a questão de estar a ocupar ou não. É uma questão de nos posicionarmos em relação à língua. Portanto, o que precisamos, Osvaldo, é valorizar as nossas línguas locais. Porque não é só uma questão de querer, é uma questão da identidade de um povo. E a ideia aqui não é excluir pessoas. Exato. A ideia é incluir. Então, como é incluir, é melhor que as vontades do povo seja também legitimada. Aqui, a vontade do povo legitimada é na perspectiva de que ele fala. Então precisa ser compreendido. Exatamente. E para ser compreendido precisa estudar o que ele fala. É nessa perspectiva que nós trouxemos o livro O Povo Faz e Manda na Língua. Agora, não é muito elegante, nem ético, deixar um grupo pela sua forma de falar, deixar um grupo de fora pela sua forma de falar. Não importa se são herero, se são chiquanyama, se são ganguela, não importa. Eles precisam ser incluídos do ponto de vista linguístico e até social, né? Exatamente. Sim, porque a língua não se escolhe, a língua nasce com o povo. Então, como nós não escolhemos falar uma determinada língua ou dialeto, então precisamos de facto valorizar todas. E este trabalho é o trabalho mesmo dos linguistas. Eu não ficarei descansado enquanto estiver vivo, que
se excluo a pessoa por causa da sua forma de falar, não ficarei descansado. Tu não imaginas, Osvaldo, o estrago que o preconceito traz na sociedade. E o preconceito aqui nos vários níveis. Preconceito linguístico, preconceito racial, preconceito de status social, preconceito de falta de escolarização, a todos os níveis eu os combato até a exaustão. Por quê? Porque, a par de tudo, há ali um ser humano. E este ser humano é que me preocupa. Não significa que não preocupe ao telespectador, às pessoas que nos estão a ouvir. Não. Preocupa-nos a todos. É o ser humano. Não é só uma pessoa que fala. É uma pessoa que tem uma história e é um ser humano que deve ser incluso em todas as políticas que existem. Os nossos professores estão preparados para lidar em sala de aulas com esta multiplicidade de... Pois, Valdo, eu tenho uma ideia que está no livro que vou lançar em outubro. Tudo que é grande precisa dos outros. Se estiveres a fazer alguma coisa sozinho, é porque é pequeno. Muito bem. E nessa perspectiva, o trabalho do linguista, no meu caso, e do professor de língua portuguesa, ou do professor que estudou no ISED, eles aparecem para se complementar. A ideia não é competir, a ideia é complementar-se. Onde é que entra o professor? O professor vai ensinar normas, mas essas normas têm que respaldar o que já existe no aluno, a sua forma de falar. Logo, precisamos, de facto, os nossos professores ainda não estão preparados para essa realidade, respondendo diretamente à questão, mas precisamos começar. Esse livro é um ponto de partida. Começar a entender que o aluno que o professor vai pegar já carrega uma história, já carrega uma forma de falar. O professor é obrigado, é imperativo, é obrigado a compreender este indivíduo. Tem história lá de uma menina no Ambo, no Bié, na Nhareia, que a menina, durante muito tempo, só tem um bundo. Gostava de contar história. Como fazer num professor que só dá aulas em língua portuguesa? Estuda, sai fora do processo de ensino. Quando o professor achou por bem colocar também algumas ideias da língua local, tornou-se a aluna mais inteligente da turma. Por quê? Por causa da língua que ela já carregava, mas não tinha como. Ela contava as histórias em umbundo, os colegas que entendiam traduziam. Aquilo provocou a motivação para a aprendizagem das matérias. Isso foi tão interessante. É o casamento entre o professor, entre a forma de falar do aluno e também o próprio sistema de inclusão dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, é este casamento que deve ter. Na verdade, nós não estamos assim tão mal. Muito bem. Só precisamos ter professores capacitados. Aqui é um trabalho do Ministério da Educação. Quem é o professor que vai dar aulas de língua portuguesa? Qual é a capacidade de compreensão que esse professor tem? Dar aula de língua portuguesa não é interpretação do texto. É verdade. Não. É muito mais do que isso. É compreender o aluno em primeira instância e permitir que ele entenda o que a língua faz na vida dele. Por exemplo, se ele não souber sair do segundo ciclo ou do primeiro ciclo sem dominar como fazer um currículo vitae, sem dominar como redigir uma carta formal, sem redigir, ele fica ultrapassado no tempo, no espaço, do ponto de vista da língua na perspectiva escrita. É imperioso também que o aluno tenha esse domínio. Só que o professor que está a ensinar é que tem de dominar melhor. Como estruturar, elaborar uma carta de apresentação, como fazer um requerimento. Ele tem de aprender isso na escola, mas também tem de ensinar ao estudante que a língua permite o entendimento entre as pessoas. Se ele estiver a falar, os outros colegas da sala não estiverem a compreender, isso não é comunicação. Sabe o que é comunicação? Comunicação é tornar comum. A língua, Osvaldo, está lá também no livro, existiu primeiro do que as regras. O mundo viveu 900 anos só a falar. A gramática surge como tentativa de explicação disso. É por isso que você vê, parece que o objeto não casa com a palavra. Exato. Por quê? Porque a gramática surge como tentativa de descrever a palavra.
Você olha para a mesa, a palavra mesa, o objeto é esse. É por isso que o Marcelo, no livro Todas as Coisas, no texto Todas as Coisas Têm Nome, ficou a reclamar. Por que eu me chamo Marcelo? Exato. Por que o cão ladra? Por que a mesa tem quatro pernas? Foi questionando assim, porque dava conta que o objeto parece que não representa a palavra. Ok. Então, o que nós precisamos é entender que a gramática é tentativa de explicação da palavra, porque as pessoas primeiro falam, Exatamente. depois é que começam a perceber como legitimar isso que ele falou. Exatamente. E nós fazemos o inverso. Yeah. Queremos legitimar, Alguns né? professores começam a dar tantas regras, pronominalização, enclítica, mesoclítica e proclítica, mas na vida real ele não se encara para utilizar. Nós, do ponto de vista normativo, dificilmente nós falamos palavras com a colocação mesoclítica, dir-te-ei. Não, dificilmente nós falamos essa estrutura, mas não pode deixar de aprender. Só tem de entender que em questões de comunicação é de alma para alma, é de ser humano para ser humano, para fazer-se perceber. Tem a história de um doutor que foi dar uma palestra lá nas aldeias, começou a utilizar um português muito rebuscado. No final da palestra orientou que as pessoas, quando quisessem se envolver, colocassem um preservativo na vassoura, na comunidade. Ok. A comunidade, depois de um período, o doutor saiu dali, a comunidade começou a fazer tal qual o doutor disse. Saiu de Luanda, Exato. estudado. Envolvido algum tempo, muita gravidez na comunidade. Está a dizer que os filhos não eram deles, porque eles estavam a fazer tal qual o doutor orientou. O que aconteceu ali? O doutor informou, falou, mas não comunicou. Resultado, eles entendiam literalmente que antes de se envolver com uma mulher, pega o preservativo e coloca na vassoura. Utilizou o objeto que mais tem na comunidade para dizer que quando querem se envolver, coloca na vassoura. Esqueceu-se de exemplificar do ponto de vista da comunicação assertiva. Em vez de trazer o próprio órgão que deve colocar o pé, a comunidade colocava o preservativo na vassoura e se envolvia sem preservativo. Nessa perspectiva, por mais rebuscada que seja a sua forma de falar, não está a comunicar, mas está a falar. Está a falar. É o que aconteceu e acontece muito. O professor está lá na sala de aula a ensinar, mas os alunos não estão a perceber. Por quê? Porque a maneira de falar do professor não é comum aos alunos, não está a tornar comum. E é isso que nós precisamos, de facto, sentar à mesma mesa, olho no olho, o que é que a gente quer, onde estamos a sair e para onde a gente vai. E depois ter um posicionamento do ponto de... Não fica bem andarmos esse tempo todo, são mais de 50 anos desde a nossa independência, estamos a caminhar para o ano 51, continuarmos ainda sem nossa identidade linguística. Não fica bem. Precisamos sentar, olho no olho, e discutir sobre a língua que temos, a língua que queremos e quem de facto pode legitimar isso. O doutor defende que tenhamos uma gramática angolana, tal como, por exemplo, o Brasil tem a sua forma de ter escrita. Seria útil para nós ter a nossa gramática, a nossa forma de... Seria. Entendo, talvez, por isso não tenhamos ainda o nosso acordo ortográfico, não tenhamos ratificado o acordo ortográfico, porque é imperioso, Osvaldo, que a nossa forma de falar e de estar seja também legitimada. Aquelas palavras que nós consideramos marginais, podemos repensar como as tratar, mas ignorar a forma de falar do Príncipe Ouro Negro, do Presidente Gasolina, a forma de falar do Da Beleza, a forma de cantar do Matias Damasio, a forma de cantar do rapper 12 Furos. Que mobilizam milhões de pessoas. Mobilizam milhões de pessoas. Estaríamos, de facto, a dar um tiro no escuro, a criar retrocesso do ponto de vista linguístico. Então, o que precisamos é essas formas de falar, essas formas de pensar, de ser e estar, poder de facto pensar. Quando alguém disser assim, o meu filho de homem
está doente, entender o valor semântico dessa palavra, o valor semântico dessa palavra e poder enquadrá-lo. Então é nessa perspectiva que a gente pode pegar, como disse Antônio Quino, aqui na contracapa do livro. Precisamos, de facto, entender a nossa forma de comunicar, a nossa língua. Doutor, eu vou dar um minuto para falar com seus seguidores, falar para quem gosta das suas obras, para quem gosta de o seguir, sim, uma mensagem para quem nos assiste e um convite também para o lançamento do livro. Seja à vontade. Quero deixar uma palavra de apreço aos seguidores, aos telespectadores que estão daí do outro lado, que utilizem a língua como meio de inclusão das pessoas, não para excluir. Criemos a língua, ou seja, usemos a língua para que possa, de facto, nos ajudar a transmitir o nosso pensamento, as nossas emoções. Quanto àqueles que defendem a perspectiva prescritivista, os normativistas, eu não os condeno, antes pelo contrário, é importante que nós todos dominemos a regra, porque para a comunicação institucional, para a escrita, precisamos ter algum rigor. Já agora, convido todos para que possamos participar no dia 13 de junho, na União dos Escritores Angolanos, a partir das 16 horas, pudermos participar da Festa do Conhecimento. É um dos poucos livros sobre língua, é um contributo, não é um livro acabado, mas é um livro que, com a sua sugestão de melhoria, poderá de facto ter também maior solidez naquilo que é a nossa comunicação. Não faltem, se faltarem a culpa já não será minha, a minha parte está feita, o livro foi editado no Brasil e livro sem leitor é como se tivéssemos diamante no deserto. É verdade. O que legitima os autores, nesse caso eu sou escritor, porque escrevo também obras literárias, é ser lido. Eu preciso ser lido, eu não quero guardar livros. Eu preciso que vocês possam aparecer, comprar o livro, porque o conhecimento, se não te liberta, te torna obeso. Eu não gostaria de morrer obeso, porque o conhecimento, quando não é partilhado, nos aprisiona. Então, estamos juntos e juntos somos mais fortes. Paz e amor. Dr. Roberto Salende, pela segunda vez na nossa casa, o doutor que vai fazer o lançamento da sua mais recente obra, O Povo que Faz e Manda na Língua, a língua como fator de inclusão e exclusão social. Não percam, no dia 13, na União dos Escritores Angolanos, às 15 horas. Às 16 horas. Estamos juntos e muito obrigado.